Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A China é hoje um dos países mais poderosos do mundo e seu líder, Xi Jinping, tem planos extremamente ambiciosos de criar uma nova capital chinesa, só que da maneira contrária com o que o país vem fazendo. Dessa vez, ele quer usar o socialismo. Bom, a ideia do vídeo é de falar um pouco sobre o novo plano ambicioso da China de uma maneira clara, dinâmica e imparcial. Ou seja, não darei minha opinião sobre a nova cidade chinesa, mas somente citarei fatos. Em 1º de abril de 2017, o presidente Xi Jinping revelou planos para criar a nova área de Xiongyang. Essa zona de desenvolvimento inovadora foi considerada parte integrante da estratégia crucial para o milênio vindouro e é parte de um esforço para consolidar as credenciais da China como líder em desenvolvimento urbano e incorporação de novas tecnologias à infraestrutura. Quaisquer que sejam as forças que impulsionam, essa iniciativa ambiciosa está destinada a se tornar um importante campo de testes para modelos inovadores de crescimento e desenvolvimento urbano na China. Para um líder que centralizou o poder e reforçou o controle político sobre a economia e a sociedade da China, parece condizente às ambições de construção de cidades que Xi Jinping tem, visando diretamente a capital do país. Construir uma cidade modelo tem uma longa tradição entre os líderes da era da reforma da China. Deng Xiaoping, aclamado como arquiteto-chefe das reformas de mercado e política de abertura da China, tem o crédito de transformar Shenzhen, de uma empobrecida vila de pescadores, em uma metrópole de alta tecnologia, enquanto Jiang Zemin pôde alegar que transformou o antes retardado distrito de Pudong em um principal centro financeiro chinês. Agora, Xi Jinping pretende conectar seu nome com Xiongan, uma cidade paralela sustentável e planejada de forma inteligente ao lado de Pequim. O presidente Xi deixou claro que pretende elevar Xiongyang às mesmas alturas quase míticas das duas zonas anteriores de inovação urbana, embora de uma maneira diferente. O projeto é o primeiro desse tipo a receber o endosso simultâneo do Comitê Central do Partido Comunista da China e o Conselho de Estado, e a liderança já se comprometeu a investir vários bilhões nos próximos anos para desenvolver a nova área. Xiongyang representa uma ruptura clara entre suas cidades modelos predecessoras. Deng jogou muitos princípios ideológicos de lado quando decidiu impulsionar a economia de uma forma mais liberal, após a Era de Mao. Nos momentos da política de reforma e abertura da China, Shenzhen começou como um experimento na periferia da China. Foi o laboratório de teste para a introdução de reformas de mercado e para a construção de uma indústria de exportação. Por estar próximo a Hong Kong, forneceu à China uma janela para o mundo. Já o presidente Jiang continuou a integrar a China à economia global, deixando espaço para a experimentação doméstica. Na década de 1990, o desenvolvimento de Pudong foi um impulso incentivado pelo governo para construir um setor financeiro necessário para apoiar o boom econômico da China. Contudo, de muitas maneiras, Xiongyang é projetado como uma antítese de Shenzhen e Pudong. Os dois últimos começaram como experimentos com reformas de um mercado mais livre, enquanto os planos de Xiongan seguem uma abordagem estritamente liderada pelo Estado, mais próximas do socialismo. Em 1984, qualquer pessoa com uma mente empreendedora poderia tentar a sorte em Shenzhen. No caso de Xiongan, o governo chinês decidirá quais empresas e instituições ficarão sediadas lá, e até mesmo selecionará os residentes da nova cidade. A partir de agora, estranhos não estão autorizados a registrar residência em Xiongan, nem mesmo através do casamento com um residente local. As transações imobiliárias privadas são proibidas e as empresas de outras partes da China não têm acesso ao mercado local. Xi Jinping centralizou o poder e reforçou o controle político sobre a economia e a sociedade da China. O plano de construir uma nova região metropolitana próxima a Pequim é uma experiência política de alto nível sem precedentes. Xiongan funcionará
como um sistema de backup para a capital do país e fornecerá um modelo de desenvolvimento alternativo. Os mercados financeiros e o público têm grandes expectativas para a cidade verde e inteligente, que a liderança da China imagina como um centro de alta tecnologia e um laboratório para planejamento urbano inteligente. Pequim pode ser o centro histórico, cultural e político da China, mas os problemas combinados de superpopulação, congestionamento de tráfego, aumento dos preços de imóveis e níveis prejudiciais de poluição prejudicam a atratividade da cidade. Ao mesmo tempo, o crescente fosso econômico entre a população urbana privilegiada e instruída e o interior pobre criou tensões sociais. Ao contrário de Xangai, o sucesso de Pequim nunca chegou ao interior rural. A esperança da liderança é que Chongqing, que reúne 3 condados da província de Hebei, alivie parte da pressão sobre Pequim, enquanto tira a pobreza das áreas rurais vizinhas. A superconcentração de recursos teve consequências desastrosas para a então capital da China, Nanjing, quando foi atacada e ocupada pelo Japão, na década de 30. Naquela época, a paralisia econômica da capital afetou severamente suas regiões dependentes. Um dos principais incentivos para o estabelecimento de Chongqing é mudar funções que não requeiram proximidade imediata da sede do governo para longe de Pequim, a fim de aliviar os encargos da administração urbana. Para melhor estruturar o ambiente urbano da capital, um número significativo de centros operacionais, de empresas estatais, instituições educacionais e de saúde, centros de pesquisas, sedes corporativas, bem como empresas de alta tecnologia e financeiras estão sendo gradualmente mudados para a nova cidade. Um aspecto central para uma maior integração regional é o impulso para melhorar a conectividade por meio da construção de uma rede de transporte abrangente e eficiente. Os esforços para melhorar as ligações com os centros urbanos têm destaque na política interna do país. As autoridades se comprometeram a gastar 91 bilhões de dólares em infraestrutura até 2020. 4 linhas de trem de alta velocidade passarão pela nova área, incluindo uma que já conecta Chongqing a Pequim, além da criação de 3 aeroportos novos. Chongqing, além do objetivo de aliviar a sobrecarga da capital, também se esforça para se tornar uma cidade inteligente, ecologicamente correta e de classe mundial, com áreas que as autoridades desejam incorporar em futuros planos de empreendimento de planejamento urbano. Nesse contexto, a inteligência artificial, Big Data e computação em nuvem têm sido fortemente incentivados no planejamento e desenho da cidade, assim como os ajustes econômicos na década de 80 e 90, que foram implementados de forma gradual nas zonas econômicas especiais. As novas tecnologias também estão encontrando seu lugar no desenvolvimento da nova área de Xi Jinping. Um destaque especial tem sido colocado na construção das chamadas infraestruturas inteligentes, com funcionalidade com sensores e iluminações inteligentes, bem como os sistemas de reconhecimento facial, todos concebidos como formas de reduzir o tempo e a mão de obra investida nessas áreas. Para otimizar a gestão do espaço, parte da infraestrutura de transporte, água e eletricidade também será construída no subsolo. A criação da nova área de Chongqing demonstra os esforços do presidente Xi em buscar políticas de desenvolvimento verde e construir uma civilização ecológica. O objetivo principal é projetar um modelo sustentável de desenvolvimento urbano que equilibre o crescimento econômico com a proteção ambiental. Considerando que a província de Hebei tradicionalmente hospeda indústrias altamente poluentes, a restauração ecológica parece ser um desafio longo e caro. Em particular, o lago Baiyangjiang, o maior lago de água doce da China, tornou-se tão poluído que não só pode ser usado para agricultura, muito menos para água potável. Contudo, desde o estabelecimento da área, o governo local aumentou os esforços de limpeza e reprimiu as indústrias poluentes. Vários dos capítulos anteriores da modernização econômica da China foram marcados por um pesado tributo ambiental, uma característica sentida de forma especialmente aguda em comunidades agrícolas comparativamente marginais. De fato, Xi Jinping está assumindo um alto risco ao tentar implementar uma visão tão ambiciosa. Os desafios de executar esse projeto de alto custo são enormes. Se falhar, Chongqing pode se transformar em uma vitrine ilustrando as limitações da atual abordagem de cima para baixo à liderança política e ao desenvolvimento econômico, fazendo companhia com outras cidades fantasmas chinesas.
Contudo, se tiver sucesso, tem potencial de se tornar um símbolo poderoso do sonho da China de Xi Jinping. Uma Pyongyang próspera provaria que o sucesso da China não depende da adoção de conceitos econômicos, políticos ou sociais considerados ocidentais, mas que pode alcançar a modernidade em os próprios termos chineses. Assim, somente o tempo dirá o destino de Pyongyang, tendo em vista a sua ruptura com os modelos de cidades anteriores e a utilização de um novo socialismo chinês. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. No mais é isso. Ni hao.